Uma pergunta para cada, tá, gente? Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Daniel Paulista. A gente começa as perguntas do Paulo Cachado, da Rádio Clube. Ok, vamos começar a coletiva. Daniel, o Clube do Remo encontrou um time realmente que até os 20 minutos, né, muito intenso. O Clube do Remo se defendia e até levar o gol. No meu entendimento, depois da mudança do Régio, eu vi o Clube do Remo para cima e conseguiu empatar, até ter chance de virar naquele momento. Eu quero que você me fale, a saída do Caio Vinícius teve alguma influência no seu modelo de jogo? E o Volta Redonda surpreendeu? Me fale se o resultado foi justo, por favor, tá, Daniel? Bom, boa noite. Na minha visão, acho que o resultado foi justo, pelo que as duas equipes apresentaram. Vejo que o que nós esperávamos aconteceu. O Volta Redonda ele tem um crescimento nas últimas agora 4 rodadas expressivo, talvez não tanto em resultados, porque conseguiu 6 pontos em 12, mas em termos de rendimento, melhorou muito seu rendimento dentro das partidas. Não é à toa que, se não é a que mais cria, é uma das equipes que mais criam dentro da competição chances de gol. Então nós esperávamos essa dificuldade, esperávamos uma pressão alta, como aconteceu em muitos momentos. Treinamos para tentar vencer essa primeira pressão, mas tivemos muita dificuldade de encontrar o nosso jogo, principalmente nos primeiros 20, 25 minutos, porque o adversário dificultou muito para nós. Claro que a obrigatoriedade de ter que fazer uma alteração de um jogador importante como é o Caio, mexeu com a estrutura da equipe, porque diante daqueles minutos que já haviam acontecido, enxergávamos que precisávamos de um pouco mais de conexão no meio-campo para ter um jogador mais pensativo, para tentar chegar com mais qualidade ao Pedro Rocha e ao Adailton na frente, e acho que conseguimos depois da entrada do Regis, mas mesmo assim ficou um jogo ainda sempre muito perigoso. O adversário lutou muito pela vitória, pelo resultado. Nós encontramos um empate ainda na primeira etapa. O segundo tempo se desenhou também da mesma forma, um adversário que veio logo no início do segundo tempo para cima, teve oportunidade, aos poucos a equipe do Remo cresceu, teve as suas chances também, mas vejo que o jogo, pelo que as duas equipes apresentaram, acho que foi justo o resultado, e esse tipo de jogo ele vai acontecer. Nós não vamos ganhar todos os jogos dentro de casa, faz parte. É claro que trabalhamos para vencer, mas isso faz parte da competição. O importante é que em jogos onde você não vence, sempre está pontuando, também faz parte, e seguimos aí o trabalho da mesma forma. O Daniel, boa noite para você, Michel Anderson da Rádio Liberal. Daniel, o Remo vinha jogando com 3 atacantes, né? E hoje você teve a possibilidade de ter o Janderson novamente. Para esclarecer, tá? A pergunta é mais para esclarecer. Para quem critica a formação inicial, dizendo, poxa, o Daniel foi exagerado, não precisava 3 zagueiros, não precisava, podia ter avançado mais, liberado mais o time para atacar, fazer uma pressão alta e tudo mais. Por que a escolha dos 3 zagueiros e da formatação que você definiu? Se você me permite mais uma pergunta, a gente não tem informação de que o Remo está atrás de um camisa 9, portanto, o Viseu com o Adailton devem ser esses jogadores com uma possibilidade do Ítalo estar saindo, né? Como é que você vê o Adailton, principalmente, nessa função? Em termos de capacidade de fazer a função, ele vai ser um 9 mais fixo, um 9 que flutua bastante, porque tem muita gente comentando já que o Adailton tem que ser jogador de lado. Antigamente pediam para o Adailton se jogar centralizado. Para você explicar essa situação também, como você vê essa briga na frente da camisa 9. Bom, primeiro vamos lá, a questão do Janderson. O Janderson é um jogador que veio de uma lesão. O Janderson só trabalhou ontem com o grupo liberado. Então, assim, muito pouco.
para voltar à equipe, pensando em uma titularidade num jogo extremamente intenso, como nós sabíamos que seria. Então, entendemos que ele precisaria ir ganhando minutos, como aconteceu, e infelizmente voltou até a sentir. Talvez muitos não notaram isso, mas faltando quase que 10 minutos ainda para acabar, ele já tinha se lesionado, tanto que ele ficou mais quase como um centroavante, porque já tinha acusado alguma situação, não sei se alguma coisa da mesma lesão, ainda é uma questão que será reavaliada, mas foi um jogador que, infelizmente, dentro da própria partida, além do próprio Caio, que aconteceu no primeiro tempo, o Janderson também teve essa dificuldade. Com respeito ao sistema, sempre quando não vence, vai se questionar isso, mas assim, o Clube do Remo jogou com 3 zagueiros contra o Vila Nova, foi muito bem, venceu, jogou lá em Goiânia com 3 zagueiros, foi muito bem, quase venceu. O Clube do Remo até esse último jogo, uma das melhores ataques da competição. Então, assim, muito a questão é pelo resultado que acabou não acontecendo. A dinâmica de você ter 3 homens lá atrás era dar amplitude, principalmente ao Cadu, pela sua característica de dar a ele essa liberdade para atacar. Só que isso é futebol, tanto o Cadu quanto o Sávio tiveram dificuldades para atacar pelos lados do campo, porque do outro lado também existe uma outra equipe que joga, que se defende, que jogou numa linha de 5, num jogo muito físico, muito difícil, né, de muito confronto. Então, essas dinâmicas elas acontecem. Então, só para esclarecer com relação ao Janderson e com relação até a própria manutenção do próprio sistema. Com relação ao Adailton, eu acho que é uma oportunidade que nós estamos enxergando de ter 2 centroavantes de mobilidade. O Adailton não é um atacante fixo, apesar de ter muita força estrutural, é um cara forte, né? Mas é um atacante veloz, de boa mobilidade. Acho que teve dificuldade, como toda a nossa equipe teve hoje, né? Então, assim, difícil fazer uma avaliação como isso, mas todos se esforçaram, todos lutaram, todos tiveram muito esforço para a busca do resultado. Acho que isso é importante. Claro que ajustes nós vamos estar sempre procurando fazer para que a equipe esteja sempre evoluindo, melhorando, e vamos agora pensar no nosso próximo adversário. Não sei. Ele pode ser 9, mas ele pode ser lado também, entendeu? É um jogador que já jogou nas 2 funções. Aqui no Brasil, no próprio Japão, já frequentou como travante centralizado, já foi beirada, já foi um segundo atacante. Eu acho que é importante nós termos jogadores que fazem várias funções, né, dentro do próprio jogo. Eu acho que isso é o mais importante e todos estão contribuindo para que o Remo continue bem na competição como está hoje. Boa noite, Daniel. Mel Berrolim aqui, ESPN. Então, 5 jogos em casa, 4 vitórias, 1 empate, que poderia ter sido vitória. Em contrapartida, o Remo ainda não venceu jogando fora, mas também ainda não perdeu, só empates até agora. Como levar a consistência dos jogos aqui em Belém para fora? Continuar trabalhando. Eu acho que assim, consistência nos jogos está existindo, né? O Remo jogou 4 jogos fora de casa. Em 2 deles estava vencendo até os últimos segundos da partida. Em 2 jogos especificamente saiu atrás e buscou o empate. Então, assim, acho que consistência está acontecendo. A equipe tem feito bons jogos, tem feito uma competitividade muito grande. Já vista que não está nas primeiras colocações por acaso, tá? Porque está tendo rendimento. Nós não estamos falando de 2 ou 3 jogos, nós já estamos falando de 9 jogos. Então, continuar trabalhando, continuar insistindo, avaliando tudo que tem acontecido e disputar, competir. O campeonato é muito difícil, não é porque às vezes você vai enfrentar uma equipe que está mais embaixo na tabela, você vai ter facilidade. Pelo contrário, geralmente é onde se tem mais dificuldade, quando você enfrenta adversários que estão no momento mais difícil. Mas assim, seguimos, estamos satisfeitos com tudo que tem acontecido. Claro, chateado hoje por não ter vencido, mas fizemos um ponto e esse ponto é diferencial porque já nos colocou na 2ª colocação. Talvez vamos aguardar o prosseguimento da rodada para que depois a gente pense na sequência. Boa noite, Daniel. Jorge, do canal Meu Poderoso Leão. Daniel, é o seguinte, no primeiro tempo, com o esquema de 3 zagueiros, o Volta Redonda fez uma pressão um pouco mais alta, né, em cima dessa primeira linha do Clube do Remo,
principalmente quando a bola chegava mais nos laterais, e falando mais ainda do Cadu, que teve uma pressão muito grande de marcação em cima dele, fazendo com que o Remo não conseguisse, às vezes, trocar passe e tendo que dar chutão para achar o Pedro Rocha, para achar o Adailton, para o Pedro Rocha e o Adailton tentarem alguma coisa. Quando o Regis entrou, no momento em que ele dá um passo à frente, encosta um pouco mais no Adailton e no Pedro Rocha, consegue ali uma triangulação onde sai o gol. No segundo tempo, né, imaginava-se, e aí eu queria até ouvir a tua avaliação nesse sentido, mas imaginava-se que talvez você voltasse com os 3 atacantes. Até porque quando você mudou para 3 atacantes durante o segundo tempo, o time melhorou, atacou mais e pressionou mais o Volta Redonda. Houve uma demora nesse sentido, ou realmente, na tua avaliação, naquele momento, não precisava ainda daqueles 3 atacantes, era melhor segurar um pouco mais? Teria a possibilidade, por exemplo, de não botar o Janderson e abrir o Adailton e colocar o Viseu pelo meio? Queria te ouvir um pouco em relação a isso. Bom, com relação à mudança, nós enfrentamos um adversário hoje que jogou também com 3 zagueiros e tem 2 alas que pisam muito na área. Haja visto ao gol que o adversário fez, né? Um cruzamento de um ala de um lado para a finalização do outro ala dentro da área do outro. Então, assim, se nós fizéssemos 3 atacantes, nós teríamos dificuldade para fazer a marcação em cima desses 2 alas ofensivos do adversário. Isso é um contraponto com relação ao sistema. Acho que não vejo como houve uma questão de demora. Eu acho que tudo foi muito bem planejado. Acho que a gente teve uma troca já no primeiro tempo que dificultou as ações. Eu acho que a saída do Caio por lesão, dificultou a dinâmica nossa do meio campo, mesmo ali naquele momento a equipe do Volta Redonda nos pressionando bastante, mas eu acho que com alguns ajustes a gente poderia ter já melhorado dentro do próprio primeiro tempo. Mas assim, o Regis é um jogador que está buscando ainda um melhor condicionamento físico. Se você já se coloca com 3 atacantes, tendo ele no meio, talvez o desgaste do próprio jogo, onde ele também já pediu a substituição no segundo. Então assim, nós temos que pensar em várias variáveis, e não somente em, vamos colocar 3 atacantes porque estamos jogando dentro de casa, 3 atacantes, 1 meia e as coisas vão funcionar, porque aí pode ser que você também tenha o efeito contrário, de estar sempre muito mais expostos a um adversário que criou bastante, muito aguerrido, bem treinado, bem organizado, que nos colocou em dificuldade. Faz parte do processo, né? Acho que dificuldades vão acontecer. Eu acho que o importante é que continuamos bem na competição, fizemos um ponto, trabalhamos para vencer, não deu hoje e vamos seguir adiante. Boa noite, Daniel, Smith Reais do canal Chaves Gemista. Eu acho assim, independentemente de sistema, eu acho que o que incomodou a torcida hoje, principalmente na minha opinião, foi o Remo ter dado muito a posse de bola para o Volta Redonda. O Volta Redonda ter ficado muito com esse controle do jogo. Eu queria que você comentasse, então, qual foi a tua estratégia baseada no jogo que o Volta Redonda faz? O que o Volta Redonda demonstrou na competição, na tua opinião, para que o Remo entrasse com esses 3 zagueiros e que você comentasse um pouco mais sobre essa questão do Remo ficar pouco com a posse de bola, ser um time mais reativo? Tem trabalho nesse sentido para que o Remo melhore essa posse de bola? Obrigado. Olha, a gente trabalha todo dia não para ser um time reativo. Agora, isso pode acontecer do jogo muito em função da boa apresentação que o adversário teve. Nós temos que reconhecer que nós enfrentamos um adversário hoje que teve mérito, teve qualidade, soube manter a posse de bola em muitos momentos e nos colocou em dificuldade. Acho que, principalmente nos primeiros 30 minutos, 25 minutos, nós entramos numa rotação mais abaixo que o adversário. Isso também fez com que o adversário tivesse mais superioridade. Como eu disse, né? Vai ter dia que as coisas vão caminhar bem, como as vitórias elas estavam acontecendo. Hoje nós enfrentamos um adversário que soube jogar muito em cima do nosso dia, onde nós não nos apresentamos talvez da melhor maneira e levou o empate. Então isso faz parte, nós temos que continuar trabalhando, avaliar, rever o jogo, ver situações positivas e negativas e continuar trabalhando para que a busca, sempre por uma grande apresentação, ela esteja a todo momento. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que acompanharam a coletiva. Valeu. E até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Boa noite.